O programa de apadrinhamento afetivo existe desde 2009 em São Leopoldo. Em média, 16 crianças e adolescentes que estão em abrigos participam a cada edição. Para conversar sobre como é esse programa e como se tornar um padrinho, está conosco a secretária de Desenvolvimento Social de São Leopoldo, Ângela Machado, e a diretora da Proteção Social Especial, Fabiane Luz. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, Obrigada. A ideia é magnífica, a gente imagina qual é o propósito, mas é sempre bom ouvir de vocês a realidade, né, que a gente encontra em São Leopoldo. Vamos começar. Qual é o propósito do apadrinhamento afetivo? Pela convivência, passa pela convivência familiar e pode chegar, por exemplo, a uma adoção? Pois é, o objetivo, né? Na verdade, o objetivo do apadrinhamento afetivo é proporcionar para aquelas crianças e adolescentes que nós temos acolhidos, para que eles tenham essa convivência comunitária e familiar. Porque hoje nós sabemos que os acolhimentos, pelo menos dentro da realidade da cidade de São Leopoldo, eles têm transbordado, tendo até mesmo demandas de necessidade de outros espaços para acolhimento, do tamanho que é, no caso, a demanda que nós estamos tendo. Então, o apadrinhamento afetivo, ele vem, na verdade, com este propósito, ou seja, a realizar este vínculo de fato familiar com aquela criança ou com aquele adolescente, aonde ele possa ter passeios, aonde ele possa ter, se sentir amado dentro de um espaço familiar. Então, nós temos todo esse processo, como foi dito, desde 2009, que nós trabalhamos com essa realidade, mas nós também estamos sempre atentos dentro de, apesar do trabalho ser realizado, a gente sabe que as demandas estão, no caso, aumentando cada vez mais. E uma coisa muito importante de colocar, que o apadrinhamento afetivo, nós temos um número maior de adolescentes e a procura é maior por crianças. Sim. Então, a gente sempre tenta, de certa forma, estar motivando ou estar trabalhando de uma forma para que isso possa, na verdade, mudar essa realidade. E a gente até tem tido uns resultados assim, bem significativos, né, em relação a isto. Nós temos o nosso programa que ele é desenvolvido para quem quer, no caso, apadrinhar uma criança ou um adolescente, que é feito por etapas, né? Nós temos a primeira etapa, que é a inscrição. Depois da inscrição, nós temos as entrevistas, né? Sim. E depois das entrevistas, nós temos oficinas que são desenvolvidas para que haja naturalmente esse apadrinhamento, Sim. né? Então, o processo, na verdade, que se dá é este, né? Bom, vamos entender a importância desse laço inicial. Aqui eu já pulei algumas etapas, porque imaginava se esse laço sendo construído aos poucos, se poderia, num caso de uma criança em situação vulnerável, gerar, por exemplo, uma adoção, se fosse o caso. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar dessa importância desse primeiro laço. E no caso dos adolescentes, ainda a importância maior, ainda maior, porque como tu mesmo relataste, a procura maior é por crianças. Então eu fico imaginando a diferença que faz na vida de um adolescente, naquele momento em que já passaram-se anos, e aí a pessoa fica pensando, né, o adolescente fica pensando, pô, será que eu não vou ter mais uma oportunidade? A esperança que se cria na medida em que o laço acontece. A importância desse laço na experiência de vocês. Na verdade, isso é bem forte, né? Porque a maioria dos adolescentes que hoje vão para o apadrinhamento, é bem isso, assim, eles estão muito tempo dentro de um acolhimento, né? Alguns já passaram por um processo de uma adoção que não foi efetivada, retornou para o abrigo, né? Então, acaba ficando dentro do acolhimento. Sim. E isso é bem forte e toca muito, né? Tu fazer a entrevista com esse adolescente e na ânsia que ele tem de ter esse convívio, de poder estar saindo de dentro do acolhimento, né? Nos finais de semana, passar umas férias fora, passar Natal, passar férias, né? Passar Páscoa longe daquele espaço que hoje é a casa dele. Então, para eles é muito importante esse espaço, assim. E os padrinhos, na verdade, quando chegam, eles chegam procurando uma criança pequena. Mas não é essa a realidade do apadrinhamento, né? A gente é a partir de 6 a 17 anos. Ano passado, o mais novo
a criança mais nova que tínhamos era de 12 anos. Sim. Então, quando os padrinhos chegaram pensando em ver crianças pequenas. E não era essa a realidade, né? E é possível, laços se criam e formam um vínculo, por exemplo, vocês têm essa experiência, já que o projeto começou em 2009, de algo que saiu do apadrinhamento e se tornou uma grande família, por exemplo? Sim, isso é bem interessante de ver. Hoje nós fizemos ainda o acompanhamento de famílias, né, que apadrinharam, e a gente retoma, né, em grupos, né, com essas famílias. E é bem interessante esses relatos, assim, do quanto esse vínculo é extenso a toda a família, não fica só naquele padrinho e na madrinha, né, ou só numa pessoa, ele vai para a família inteira, assim. A família toda, a família extensa acaba adotando esse afilhado, esse vínculo, né? Vocês têm notícias se esse vínculo permanece de alguma forma? Eu fico imaginando, em 2009, um adolescente de 15 anos, já se passaram praticamente 10 anos, hoje ele é um adulto, né? Hoje ele é um adulto. E vocês têm essa noção de que realmente mudou a vida dessa Na pessoa? verdade, não temos, Só assim, nesse período. na verdade, do período que a gente quais acompanha. São os aptos hoje a esse apadrinhamento, né? Crianças, jovens, em que situação e quais as cidades? Mais ou menos vocês já disseram, mas para a gente ter uma noção De como é feito o cadastro. De 6 a 17 anos, com uma remota chance de retorno familiar. Sim. É isso que é dado, né? Remotíssima chance de retorno familiar. Agora é a procura de padrinhos, né? Qual a disponibilidade que os padrinhos precisam ter para participar do programa, né? O tempo, isso é variável, até porque eu imagino que algumas pessoas cheguem lá com uma ideia e daqui a pouco querem ampliar o vínculo. É bem isso, assim, os padrinhos chegam nessa perspectiva de, vou ver só no final de semana, mas daqui um pouco, vou ver 2, 3 vezes na semana e, se possível, eu quero ver a semana inteira, assim, né? Isso vai ampliando conforme também a criança, o afilhado e esse padrinho, essa disposição do padrinho estar presente, né? Bom, hoje... E uma coisa importante também de estar colocando... Eu sempre, nos espaços que tenho oportunidade para estar falando, porque quando se fala em apadrinhamento afetivo, a gente está falando das medidas de proteção. Então, é de extrema importância também, digamos, essa linha do apadrinhamento afetivo que existe dentro da assistência social, porque uma coisa que eu sempre falo, é de extrema importância hoje as políticas de assistência social estarem com o olhar focado na prevenção. Porque o que acontece? Se hoje nós temos toda essa demanda nas políticas sociais especial, é porque, na verdade, nós não estamos conseguindo, de uma forma geral, alimentar a prevenção para que não chegue a essa situação. Aí o que acontece? Quando eu falo na prevenção, porque geralmente a criança ou adolescente que entra no espaço de acolhimento, 18 anos tem que ser desligado. 18 anos tem que ser desligado. E é tanta demanda que tem na política social especial, que o que acontece? Muitas vezes a gente se foca e realmente coloca todas as forças nessas linhas que temos, né, dentro da assistência social, e olhamos no momento que é possível para a prevenção. Então, essa extrema importância, porque nós, uma sociedade no geral, a gente tem visto que não houve ainda um avanço que a gente possa olhar e dizer, não, aqui teve um avanço. Porque nós temos muitos jovens hoje que são desligados e são encaminhados para onde? Sim. Nós tivemos, sim, alguns êxitos, mas dentro do percentual que nós temos de crianças que se tornam adolescentes dentro do espaço de acolhimento e depois que completam os 18 anos, é como eu sempre digo, né? É que nem Pilates, lava as mãos, a minha parte eu fiz, mas não é assim que funciona, sim, né? Nós precisamos ter este olhar também, porque no momento que o adolescente tem 17 anos e eu começo a pensar, e agora, o que nós vamos fazer? É pouquíssimo tempo para preparar um adolescente para enfrentar a vida. Então, acho que isso é bem importante. E daí, retomando, a gente percebe a importância do apadrinhamento afetivo, né? Porque esses padrinhos, eles criam de fato um vínculo. Eu participo sempre que possível em todo o processo que é dado dentro do trabalho do apadrinhamento afetivo, converso bastante com a diretora, para que a gente possa ter esse olhar e ter essa sincronia, né, da importância que tem o apadrinhamento. E eu vi dentro
dos espaços que a gente participa, por exemplo, eu ouvi relatos dos padrinhos, né? O amor que existe, o vínculo que se cria entre a criança ou o adolescente e entre eles. Então, eles vêm com essa vontade. Claro, o benefício é para o padrinho ou madrinha, para o jovem. Exato. E também se reverte para nós todos, numa sociedade. Para a sociedade, né? A maioria a gente acabou de falar sobre facções criminosas que acabam cooptando exatamente esses meninos ou meninas nessa faixa etária, de 17, 18 anos, sem uma perspectiva. E agora, vulneráveis, sim, né? Claro, vulneráveis, extremamente vulneráveis. Então, você está fazendo um bem para todo mundo quando você apadrinha alguém, né? Para esse jovem, para a nossa sociedade, eu tenho certeza que para você. Amor nunca é demais, né, gente? Por favor. Nesse caso, quem está com... Além de disponibilidade para amar, entregar o seu tempo, dar carinho e atenção, o que uma madrinha ou um padrinho precisa ter? Quero lembrar que as inscrições para a 15ª edição do programa Apadrinhamento Afetivo começam a partir... já começaram, né? Na segunda-feira passada, né? Mas continuam. O período para inscrição se estende, então, até o dia 6 de agosto. O que eu ou você aí de casa, o que a gente precisa para apadrinhar alguém? Ter bastante disponibilidade, né? Querer mostrar essa vida fora do abrigo para uma criança ou um adolescente. Sim. Ser maior de 21 anos. Tem que ter a faixa etária tem que ser 16 anos mais velho do padrinho para a criança ou adolescente, né? E deixar depois desse processo todo, então documentos assim, que a gente vai solicitar. Sim, por exemplo, esses documentos básicos, essa informação da pessoa. Ou seja, não precisa ter grandes recursos financeiros. Não. Né? Isso nem se toca. Nem se toca. É mesmo atenção, tempo, carinho, e carinho, disponibilidade, né? E, bom... Tendo tudo isso, hoje é só chegar lá e fazer esse cadastro. E eu, por exemplo, que sou de Porto Alegre, eu posso ir até São Leopoldo fazer esse trabalho também? Pode, não tem problema. É aberto para toda pessoa que queira participar, toda a região. Sensacional. Bom, meninas, a gente está chegando aos finalmente, então eu vou deixar esse espaço final para que vocês convoquem quem está em casa para apadrinhar, né? A partir de que horas, algum telefone de contato ou contato via internet, como é que a gente pode entrar em contato com vocês? Nós podemos deixar o contato da secretaria? Tem lá né? O contato da secretaria, então, a secretaria é na rua São Joaquim. 600. Isso, 600. Telefone é 3568-6757. Ok. Cai direto na secretaria, no Departamento da Proteção Especial. Sim. E lá a gente vai precisar o nome e o telefone dessa pessoa. Pelo site da Prefeitura de São Leopoldo também é possível achar os contatos com vocês? Sim. Perfeitamente. Também. A gente pode entrar no site e achar o contato direto da secretaria. Também pelo nosso e-mail, pse.sedes. Sim. @sãoleopoldo.rs.gov.br. Então, até o dia 6 de agosto, a gente está abrindo, então, esse cadastro novo. Exato. Para as pessoas se cadastrarem. Bom, por favor, secretária, pode completar. Eu gostaria, assim, de deixar agora, né, um pedido para quem está assistindo e tenha esse desejo, enfim, e que tenha também a consciência da importância, na verdade, que é assumir uma responsabilidade dessa. Porque, embora tenha esse lado todo, né, que a gente sabe que é bom, mas a gente sabe que existem outros tipos de experiência também. Então, que a gente não esqueça que no momento que a gente está se dispondo a realmente apadrinhar uma criança ou um adolescente, é uma responsabilidade que nós estamos levando. Não só para dar carinho, não só para dar amor, não só para levar para as férias, mas para realmente estar contribuindo na vida daquela criança, daquele adolescente, para que logo ali na frente, com essa família ou sem, o que eu acredito que esse vínculo ele permanece sempre, é uma coisa muito interessante, mas que possa preparar esse adolescente para que ele consiga, ele ou ela, seguir a sua vida de uma forma mais digna, né? Ou seja, essa consciência que nós temos que ter, não só ter a disponibilidade de levar para passear, mas que tenha essa consciência que é um ser humano, é uma criança ou um adolescente e que isso é muito importante, é uma responsabilidade enorme. Então, já foi passado aqui o nosso contato e a gente com certeza estaremos, inclusive até mesmo eu estou sempre disponível para escutar e para estar orientando, direcionando da melhor forma possível. Muito obrigado, secretária. Transmita a todos o nosso abraço. Parabéns pelo trabalho de todos que estão envolvidos no projeto. E o espaço está aberto aqui para que a gente possa renovar sempre esse convite, tá bom? Posso deixar só um... Por favor.
eu quero aproveitar que nós estamos aqui e fazer um convite. Nós, lá da Secretaria, a gente realiza trimestralmente um ciclo de debates. Nós já tivemos o primeiro, que falou justamente sobre essa questão do desligamento da criança e do adolescente e dessa demanda que nós temos das medidas de proteção. Agora, o segundo vai ser... O tema é as drogas e suas múltiplas violências, exatamente por causa dessa discussão que nós também temos, ou seja, os nossos adolescentes que nós estamos perdendo para as drogas e que terminam se envolvendo com facções e que isso, de certa forma, termina abalando até mesmo a segurança do trabalhador e da trabalhadora que atuam na área. Sem dúvida. Então, nós teremos 3 palestrantes, um deles, se eu não me engano, é Francisco Amorim, né, que é da URGS, que vai vir também estar nos apoiando e contribuindo. Teremos o delegado Santana, que é secretário de Segurança de São Leopoldo, que estará conosco também, e teremos um educador social que reside direto, ele trabalha direto com os adolescentes no território onde a demanda é maior. Quando vai ser a palestra? Vai ser agora dia 12, quinta-feira, na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, a partir das 8h30 até as 11h30. E aberto ao público? É aberto ao público, perfeito. É regional, é intersetorial, então não é só da assistência social. Sim. E eu quero deixar aqui o convite para quem puder estar presente, está repensando e reconstruindo junto conosco. Perfeito. Estamos lá. Secretária Ângela, mais uma vez, obrigado. Transmito a todos um abraço e parabéns pelo trabalho. E, de novo, reforço o convite e o espaço para que a gente reforce esse convite semestralmente, tá bom? Muito obrigada, nós agradecemos. Muito obrigada. Sejam bem-vindas sempre.